Estamos de volta, segundo bloco do Antenado, estamos falando sobre politicamente correto. Ah, André, isso não afeta muito a igreja, minha fé? Não afeta? Eu citei algumas coisas nos Estados Unidos que começou. Lá, colégio público não pode se levar a Bíblia. Se levar a Bíblia, já tive caso, já foi noticiado. Site Gospel hoje, outros sites evangélicos, até no Brasil, de suspensão de alunos, porque abriram e começaram a ler Bíblia. E em alguns estados, porque lá também essas leis são muito questão estadual, não se pode mais orar. Então, às vezes, eles almoçam, querendo achar que quer fazer uma oração no colégio. Muitos alunos, e tem relatos, eles vão para o banheiro, se trancam para poder pegar e orar para Deus antes de uma prova, antes de um teste, porque se você fizer isso, você vai estar, de alguma maneira, ofendendo o rapaz do lado, que pode ter qualquer outro tipo de fé. A fé dele está ofendendo. Então, assim, isso é perigosíssimo, porque nos Estados Unidos já esse pensamento filosófico se tornou lei. No Brasil, estamos andando para isso. Existem alguns fóruns, alguns tribunais que já foram retirados. Por exemplo, o crucifixo, porque aquilo é uma linguagem religiosa ali dentro. Perigoso, está chegando perto da gente. André, e não podemos esquecer que os Estados Unidos ele é conhecido como um país protestante. Os Estados Unidos ainda é a primeira economia mundial, ainda é. Mas está quase Isso. perdendo, a China está chegando. Muito bem, a China é a segunda maior economia mundial. Só que tem um detalhe, a decadência econômica dos Estados Unidos é assustadora. Isso não sou eu que estou declarando porque sou brasileiro, não. Durante todo o ano, eu recebo missionários americanos e já recebi até ex-senadores dos Estados Unidos que vieram à minha igreja trabalhar comigo. E eles falaram mesmo comigo, falaram assim, Pastor Douglas, a questão é o seguinte, nós estamos nos afastando tanto da cruz, do evangelho da cruz, que agora nós estamos sofrendo com tudo isso. Hoje os Estados Unidos ainda estão colhendo as semeaduras que eles fizeram lá no passado, grande semeadura na plantação do evangelho de muitas igrejas. Então, nós também temos que pensar que se isso já está acontecendo no Brasil, e de fato está, mas eu até acredito que hoje eu vejo um caminho diferenciado nisso. Nunca foi, a verdade é essa, nunca foi permitido nas igrejas, nas escolas públicas, terem cultos. Na verdade, não existe nenhuma declaração que pode acontecer isso. E você vê que algumas escolas públicas, alguns diretores de escola, eles até fecham os olhos e deixam isso acontecer. Eu vejo isso com muita dificuldade nas universidades, não percebo, são pessoas realmente completamente fechadas até esse tipo de comportamento. Eu sou capelão escolar, voluntário, em 2 escolas públicas, até me descobrirem. Por quê? Porque lá eu faço um trabalho de capelania e é diferente do ensino. Hoje existe professor de religião e que eu sou totalmente contra. Eu acho que se nós somos de um país laico, eu acho uma tremenda hipocrisia você ter que ter um professor de religião na escola, visto que o professor de religião, nenhum deles tem formação teológica. Poderá ter agora. A maioria dos professores de religião nas escolas são formados em filosofia, sociologia ou outras áreas e que fizeram um concurso e que foram credenciados, no caso, pela Ordem Católica ou pela OMEB, que no Rio de Janeiro funciona assim, e estão lá ministrando aula. Mas é muito diferente do posicionamento do capelão que vai lá fazer aconselhamento. Só que tem uma coisa interessante. Quando você está você é cristão, dentro da escola, seja no ensino religioso, seja no trabalho de capelania, você acaba falando de Jesus. Acaba compartilhando. Só que eu acredito que daqui a algum momento, quando o Brasil começar a fechar as portas completamente para o evangelho, e nós não tivermos mais essa liberdade, nós vamos perceber que o Brasil vai fazer um caminho contrário, ou seja, se hoje ele está crescendo economicamente, ele vai voltar a ser o que era, porque os Estados Unidos estão enfrentando esse momento agora. Agora, esse politicamente correto, eu vou continuar dizendo uma coisa. Nós, cristãos, de fato, no dia que nós assumirmos a postura de igreja, verdadeiramente falando, irmãos, não tem politicamente correto, não. Vai ser perseguição na certa. Olha, André, só porque eu queria falar o seguinte. O problema todo, até aproveitando, só para aproveitar a última fala, né, do pastor Douglas, o problema é quando o politicamente correto chega à igreja, que a gente já espera do mundo esse politicamente correto. Isso aí tá explícito aí, né? Nas novelas, em tudo, né? Mas o problema é quando a igreja ela assume o papel do politicamente correto. Eita Deus. Quando o cristão não quer falar na escola que ele é crente porque pode ofender o outro, que isso
está acontecendo muito, né? As pessoas assumindo esse... Quando o pastor na igreja não quer falar algo para não ofender a pessoa que está ali dentro. Para não ofender a pessoa que está lá dentro, vamos justamente. Falar no ambiente de igreja. Ali, né? A gente vê, cadê os João Batistas de hoje, que até perderam as suas cabeças, né? Perdeu sua cabeça por causa disso. Esses dias mesmo aconteceu isso comigo. Vieram falar comigo, pastor, tinha uma católica aí, o senhor falou de imagem de escultura, ela ficou meio assim, isso aconteceu comigo. Isso aconteceu lá na nossa igreja, quando até um outro pastor estava pregando, né? E tinha lá um visitante que era filho de uma irmã que é membro da nossa igreja, e ela ficou muito feliz, graças a Deus, né? Ficou feliz porque o pastor falou para ele, né, da religião, falou que ele até, como é que dá o nome, aquele negócio de maçom, e chamou a atenção dele, né, sem saber de nada, né, foi Deus mesmo que usou ali, e ela ficou muito feliz, porque em outros lugares, todo mundo que sabia que ele, né, era maçom, ficava assim com medo de falar alguma coisa. E chegou ali e falou, ele estava todo alegre. Deixa eu levantar uma pergunta pontual para a gente daí, que eu acho que vai ser muito pertinente nesse momento. Em nome do politicamente correto, né, se querem passar leis, ou não necessariamente leis para se executar, mas pensamentos filosóficos que estejam em concordância entre todos, por exemplo, de extinguir qualquer tipo de referência religiosa, seja ela escultura, imagem, crucifixo, por aí vai, de qualquer ambiente público, inicialmente, depois estão falando, até falar de shopping. Não vamos botar manjedoura em shopping, bota um Papai Noel, porque manjedoura remete a uma religião, se o cara é outra religião, não professa Jesus, não entende, vai se sentir ofendido. A gente vai ser contra isso. Eu acho que é um absurdo, que isso, porque isso é uma questão da cultura. Então vamos mudar o nome de São Paulo, das cidades que foram em cima de Santos, porque é uma questão toda religiosa. Só que também, às vezes, e aí eu vou me colocar no papel das outras pessoas, é fácil a gente como cristão falar, pô, é um absurdo tirar uma cruz daqui. Mas se eu André, fosse entrar num tribunal, num fórum, alguma repartição pública, principalmente de justiça, e eu visse, eu não conheço muito, mas sei lá, eu visse uma encruzilhada, alguma coisa que me remetesse ao banda, eu ia ficar escandalizado. André, falei, que absurdo, tá botando aqui um negócio de despacho aqui, nesse local, não sei se for a cultura daquilo, é um absurdo. Eu ia lutar para tirar aquilo também, me entendam. E eu acho que todos nós teríamos a mesma coisa. Então, assim, não é um debate simples de, é absurdo tirar a cruz. É um debate que, de fato, para algumas pessoas, a gente nasceu com a cruz, a gente entende aquilo, mas para algumas pessoas é ofensivo, assim como eu entrar e ver um despacho num local propositalmente colocado. Então, assim, por que eu quero trazer isso? Porque existe toda uma questão também de liberdade religiosa por trás. É um debate amplo, embora eu acho que tenha agenda, mas é um debate amplo, né? A gente entender. Então, aquela cruz é o quê? É religiosa? Não, é cultura. Então, o carnaval, a mulher pode botar uma mulher nua, porque a cultura do carnaval é ter mulher nua. Pode botar dentro da minha casa. Então, você vê que, às vezes, se a gente assumir um discurso, eu estou assumindo todo outro discurso de cultura. Então, como é que, dentro dessa apresentação, como é que vocês entendem esse tipo de retirar referências religiosas de locais de repartições públicas? Olha, ser um Estado laico, como é o caso do Brasil, no papel, é uma coisa. Praticar o laicismo é outra, muito diferente, e não é nada fácil. Perfeito. Não é fácil. Não. Porque você vai tocar nesses elementos seculares no sentido temporal, né? Que são de muito tempo e que são culturais. Né? Então, assim, por exemplo, o que incomoda uma cruz no tribunal? A princípio, absolutamente nada, até que incomode alguém, não é verdade? E quando você propõe liberdade, respeito, esse respeito vai ter que atingir todo mundo. Como foi tocado o universo acadêmico, né? Por exemplo, você entra numa sala de aula, você não entra ali para pregar. Então, pouco importa o que você é, no sentido religioso ou ministerial. Essa é a verdade. Então, não há razão, não há motivo pelo qual, assim como você entra numa audiência, e não há necessidade de dizer, eu sou o pastor... Paz do Senhor, meritíssimo. Eu sou o pastor Eduardo. Não é? Ali é o doutor. É a mesma coisa no universo acadêmico. Você entra numa sala de aula, eu não tenho necessidade alguma de dizer eu sou pastor, ou eu sou isso, ou eu sou aquilo. Como em outros ambientes, eu não tenho necessidade de falar da minha formação, os títulos que tenho. Fica até idiotizado. Fica. Não é? Se você sair jogando isso para tudo quanto é lado. Né? O que acontece? Acontece que, nesse universo,
e em todos os universos há um estigma, né? Os caras pensam numa formatação, assim, num estereótipo, a palavra é essa que eu estava procurando. Pô, pastor é assim. E você, necessariamente, quando você não é assim, às vezes você desafina a expectativa que o cara tinha. Pô, esse cara é pastor? Né? Mas aonde está o evangelho nisso? Está na vida, na vivência, na postura, no respeito, no amor. Ser laico no papel é um negócio muito simples, é só escrever, é laico. Praticar o laicismo é necessário se aprender um respeito aonde o politicamente correto vai ser ferido, porque você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Exemplo, como você citou, mas se eu chegar lá no tribunal tem um despacho, aquilo vai me incomodar. Então, quando se propõe uma democracia de fato que pratica o respeito, tem que estar aberto a isso. Tem que estar aberto a tudo. Apesar do Brasil, apesar do Brasil ser um país laico, a laicidade ela não é executada. Não é executada. E sabe quem é que é esmagado? Nós somos esmagados. Temos que ficar calados. Quem são minorias. E temos que ficar calados. Agora o evangelho no Brasil não é tão minoria assim. Não. Já foi mais. Aí é o que eu tô falando com você. E esse que é o meu medo, da gente como cristão evangélico, esmagar os outros em nome também de querer empurrar a galera abaixo. É um absurdo tirar uma cruz. Tendência. Então deixa eu me botar no pé, não, que eu falo, a do Banda. Se o cara vem ter uma cruz que faz referência a Jesus ou qualquer outro, ou vem um muçulmano ver aquilo, André, vai ferir ele. Então, será que a gente está aberto a... Então faz o seguinte, bota o teu Buda ali, bota o teu Maomé ali, a gente também crente. Calma aí, isso é um absurdo. Isso aqui não é casa da mãe de Joana, veja bem. E aí? Toda vez, historicamente, todas as vezes que alguém que um dia foi minoria virou majoritário, ele esmagou o outro. O perigo, isso é verdade, e já disse isso algumas vezes, se o Brasil virar uma nação evangélica, a gente tem uma ditadura evangélica. Assim como se virar uma nação majoritariamente católica. Não estou falando de número na questão cultural, como foi dito aqui. Eu estou falando da obrigatoriedade. É obrigado ser. Então, só temos que praticar as coisas do meio protestante evangélico. Virou uma ditadura. Então, tudo isso é muito arriscado, tudo isso é muito perigoso. Mas a liberdade é perigosa. Mas o preço da liberdade, do perigo da liberdade, é o preço de, por exemplo, você ter a responsabilidade de... Eu não quero que o meu filho veja uma mulher nua. Eu pego o controle remoto e mudo. Agora, a responsabilidade é minha de administrar essa liberdade. Porque toda vez que você tem liberdade, isso vai trazer para você uma responsabilidade maior. Agora, o outro lado da moeda é a opressão do politicamente correto. Ou seja, eu não posso abrir uma Bíblia porque eu ofendo o outro. Mas espera aí, não poder abrir a Bíblia me ofende. Então eu posso ser ofendido e ele não. Desse jeito aí. Então são 2 pesos e 2 medidas. Vamos para o rápido break, tá muito bom. Aquilo que a gente falou no início, é um debate zaço. A gente está falando de ideias, de coisas que acho que até nos confrontam. Enquanto a gente estava falando, eu levantei coisas que me confrontariam. Claro. Eu acho um absurdo tirar, mas se eu visse outra, eu acharia um absurdo. Então, é aquilo. O preço da liberdade é você perder algo. A gente está disposto a perder alguma coisa para ter liberdade ou não? Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, Antenados. Volta já já.